Hoje, quem responde as perguntas no quadro Direitos do Consumidor é o defensor público Jean Carlos Nunes Pereira. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Primeira pergunta aqui da Clara Melo, moradora do Centro. Como o consumidor pode ter acesso ao núcleo da Defensoria Pública especializado na defesa do consumidor? Para ter acesso ao núcleo de defesa do consumidor, basta que o interessado se dirija aos nossos quadros, seja a sede, seja o núcleo localizado no bairro de São Francisco, e lá preencha uma ficha de atendimento e será agendado para o atendimento com o defensor. Todos que chegam são atendidos pelo núcleo de apoio, pelos servidores que trabalham no núcleo, e é feito um agendamento para atendimento com o defensor público. Olha, o Roberto Martins, do Bequimão, pergunta: o serviço deve ser ampliado com novas instalações de núcleos? Nesse momento, o núcleo conta com 5 defensores públicos. Infelizmente, no estado, nós só temos defensoria em 40 comarcas das mais de 100 existentes. Então, ainda há uma deficiência muito grande em termos de expansão do quadro da instituição. Nesse momento, não há previsão de ampliação do atendimento em matéria do consumidor. Nós já contamos com 5 defensores, que nessa circunstância, nessa conjuntura, é o que é possível fazer. Isso aqui em São Luís são 2 núcleos, na sede e no núcleo no São Francisco. Isso, mas em matéria do consumidor só no São Francisco, embora na sede também seja possível o atendimento, o encaminhamento para nosso atendimento especializado. Qualquer pessoa pode ser atendida? Não. Pela Constituição Federal só podem ser atendidos aqueles que ostentem a condição de necessitado. O que é necessitado? É aquele que ganha até 3 salários mínimos ou, ganhando mais do que 3 salários mínimos, tem uma condição especial de deficiência, uma condição especial de gastos excepcionais com saúde, mas de regra aqueles que ganham até 3 salários mínimos. Os que se encontrem nessa faixa, basta que nos procurem que nós realizaremos o atendimento. Qual é o horário de atendimento? A gente inclusive tem imagens, está lá ao vivo até para mostrar a sede de vocês. O núcleo funciona regularmente das 8 às 17 horas. Mas funciona também a Defensoria Pública do Estado do Maranhão em regime de plantão. É um serviço essencial, permanente, que não deixa de funcionar em momento algum. Então essa aí é a sede do núcleo. A sede do núcleo da Defensoria no bairro de São Francisco, de atendimento especializado em matéria do consumidor. Olha, a Renata Viana do IPAS pergunta: quais as principais causas resolvidas? Desde que o núcleo foi criado, diversas matérias chegaram até nós. Hoje, principalmente, nós temos problemas a serem resolvidos em matéria de concessionárias de serviço público, as telefonias, a matéria de transporte público, de água e de energia elétrica e os serviços bancários. São, sobretudo, essas as questões que mais aparecem. E, mais recentemente, os planos de saúde. No que diz respeito às cobranças bancárias, a reclamação deve ser grande. A reclamação é grande porque existem muitas práticas abusivas, algumas de certa forma chanceladas pelo sistema de justiça, e que a gente tem alguma dificuldade para tentar construir uma tese, um entendimento diferente quanto a esse tipo de matéria. Agora, antes de ir ao núcleo da Defensoria, o cidadão pode tentar resolver esse problema com o gerente do banco, não? A gente tem orientado, porque a perspectiva do processo judicial só surge quando existe uma pretensão resistida, ou seja, quando o assistido, a pessoa interessada, tentou, mas encontrou algum óbice, alguma dificuldade, algum impedimento. Então, de início, é fundamental que ele acione os mecanismos administrativos de resolução do conflito. Embora o núcleo também faça isso, quando o assistido nos procura, nos busca, antes de ingressarmos com a ação judicial, a gente tenta administrativamente resolver com o banco. Seja com o banco, com a concessionária, enfim, com os interessados. Não solucionando, aí é que partimos para a ação judicial. O telespectador José Mário Dias do Coafuma nos enviou a seguinte pergunta: qual o tempo médio para resolver a questão? Varia muito, a depender da demanda. Existem demandas que com um ofício nós conseguimos solucionar, inclusive às vezes com o próprio banco. Às vezes questões
mais simples, menos complexas, nós conseguimos resolver fácil e rápido. Outras, entretanto, demoram, sobretudo porque envolvem processo judicial, e aí, inevitavelmente, nós levaremos alguns meses. Então, depende da demanda. Algumas são mais rápidas, breves de serem solucionadas, e outras levam bem mais tempo. Exatamente. Quando essa demanda vai para a Justiça, a Defensoria continua dando assistência gratuita para o cidadão? A ideia de assistência jurídica integral é de que, desde o primeiro atendimento, só para obter uma orientação, até a extinção definitiva do processo, a Defensoria deve atuar de forma permanente, integral e gratuitamente. O consumidor deve guardar, ter em mãos o quê? Até levar para a Defensoria para que ele possa ter melhor sua causa? Tudo relativo ao caso. A gente tem orientado que o consumidor, sobretudo para fins de processo judicial, não basta a informação, é preciso que esteja documentado. Então, se ele faz alguma reclamação via telefone, que anote o número de protocolo. Se tem alguma fatura que ele conteste, que ele traga não só a fatura em cópia, como também a reclamação realizada perante aquele órgão. Ele deve levar os documentos pessoais e tudo que diga respeito àquele caso específico. Então, se ele tem uma fatura que ele contesta, uma conta de energia, uma fatura de água, que tudo isso seja levado para que possa ser analisado pelo defensor público. O José Raimundo, morador do Maiobão, está colocando aqui um problema. Como posso ter acesso à Defensoria Pública se eu ganho mais do que 5 salários mínimos, mas o problema é com o meu filho deficiente, que é menor de idade? No âmbito, nós inclusive, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, semana passada criamos uma resolução para tratar exatamente desse tipo de situação. As crianças que se encontrem, os menores de idade, que se encontram numa situação de vulnerabilidade, a ideia de hipossuficiência para ele, de necessitado, é presumida. Então, mesmo com renda superior, se se trata de criança, se se trata de pessoa presa, questão de urgência, a aferição, a análise quanto à hipossuficiência é deixada de lado diante da necessidade de realizar aquele atendimento que é de urgência. A gente agradece a sua presença. Vamos Muito só obrigado. confirmar então os endereços da Defensoria e principalmente do Núcleo de Defesa do Consumidor. A Defensoria funciona hoje no São Francisco, na Avenida Marechal Castelo Branco, 720, ali próximo do retorno do São Francisco. Muito obrigado. E Muito a obrigado. sede mesmo? A sede na Praia Grande, Rua da Estrela, 721.